Olá, pessoa! Tudo bem com você? Para você que ainda não me conhece, eu sou Ariane Freitas, especialista em aprendizagem e ensino da língua inglesa. E hoje a gente está aqui começando o evento My Independence Day. Durante essas aulas, eu vou compartilhar com você o caminho certinho para você conquistar a sua independência no inglês, alcançar a fluência de maneira natural e também muito prazerosa. Bom, e quando eu falo de conquistar a sua independência no inglês, eu tô falando de algo que vai muito além de decorar a palavra ou entender regra gramatical complicada. Eu vou explicar sobre tudo isso hoje para vocês. Eu tô falando de falar inglês com confiança em qualquer situação que seja. Pode ser se comunicar com nativos ou outros estrangeiros em inglês. Tem muita gente hoje que fala inglês que não é nativo, né? 90% das pessoas que falam inglês como segunda língua, como eu e você, sabia? Também para você conseguir entender um filme ou música, para você viajar e se sentir seguro para se comunicar, ou em qualquer outra situação que vai envolver o inglês também para se comunicar. Bom, e você pode estar pensando nesse momento, duvido, pessoa, eu duvido. Bom, eu também já achei que ia ser impossível eu conseguir aprender inglês e vocês vão saber dessa história tintim por tintim hoje. Eu me senti assim, pessoa, principalmente depois que eu fui colocar meu inglês à prova numa viagem internacional e não consegui me comunicar. Então, eu te entendo perfeitamente. Eu já tive exatamente onde você tá agora. Mas eu posso te garantir que é possível ficar fluente em inglês. E eu sou a prova viva disso, assim como muitos dos meus alunos que, assim como você, já tinham perdido as esperanças depois de estudar sem sucesso com métodos tradicionais e frustrantes. Hoje, eles são fluentes em inglês, assim como eu. E essa frustração? Essa frustração de não conseguir aprender, essa eles não têm mais. Dá só uma olhada. Hi teacher, it's a pleasure to be here to talk a little bit about your course. I've been studying English with you for 2 years, and since I found out your course on YouTube last year, I started to study regular English classes. I'm in advanced classes, and this year I started to study music classes besides regular English classes. So I'm very happy because I'm developing my English each day. It's a pleasure, this path. My learning journey is amazing. I have fun. I enjoy the friends that I can join each week. So my pronunciation is much better. And I am sure that I'm studying in the right place with the right teacher. And this next year, I will be there with you again. Okay? Thanks a lot. And again, it's a pleasure to study with you. Bye bye. See you. Take care. I am Carmen. I am 69. I have been studying English many years ago, but I wasn't happy with my progress. Fortunately, I think three years ago, I found my English teacher, Ariane. She is a teacher who learning right and easy way to us understand. She teaches how we need to study, the correct way to study. I know I need to study more and learn more, but I continue with Ariane because I believe in my progress with her. My name is Maria Antonieta, YouTube, and quickly enroll in the English with music course. Teacher Ariane has always inspired confidence in me, both as a teacher and as a person. I know I still have a long way to go in English studies, but today I can understand many songs, watch interviews, and I can see that it's possible for me to learn English. In short, I'm almost 50 years old, and Ariane makes me believe that I can learn English. E ela, assim como vários outros alunos, são a prova viva de que com o método certo você
também pode chegar lá. E como eu mencionei agorinha, lembra? Eu também tive exatamente onde você tá, pessoa. Lembra que eu te falei? Quando eu comecei minha jornada do inglês, gente, eu cometi muitos erros, porque eu não sabia como aprender inglês. E eu segui o jeito tradicional de estudar e guess what? Quando eu precisei usar o inglês de verdade, travei. Foi muito frustrante perceber que mesmo depois de tanto esforço, eu não conseguia me comunicar como eu queria. Alguns de vocês já devem conhecer ou ter ouvido aí a minha experiência mega frustrante da minha primeira viagem internacional. Quando eu tinha 15 anos, eu fui pra Disney. Era o sonho da minha vida. Eu tinha começado a estudar inglês com 9 para me preparar aí para esse grande evento. Era o maior sonho da minha vida mesmo, vocês não têm noção. Só que quando eu cheguei lá, tudo que eu achava que eu sabia, eu não sabia. Ou melhor, tudo que eu sabia não fez com que realmente eu conseguisse me comunicar em inglês. E eu já tinha sido convidada para dar aula aqui no Brasil de inglês nessa mesma escola que eu tinha me formado. Tinha concluído todo o curso, mas quando eu precisei usar o inglês de fato na vida real, nada. Eu não entendi o que os brinquedos da Disney falavam. Para pedir comida era um sufoco. E para entender as pessoas, então, quando elas me abordavam no parque ou perguntando alguma coisa ou puxando conversa, era impossível. E mesmo estudando inglês quando eu era jovem, né? Todo mundo tem essa ideia. Quando você é mais novo, você aprende mais. Se você tem uma metodologia certa, pessoa, você vai aprender em qualquer idade. E outra, eu fazia tudo que a escola tinha mandado. Então, se mandava fazer homework, eu fazia. Se mandava estudar assim, assim, assado, eu seguia todos os passos que eles tinham me instruído. E, não pensa que era uma escolinha de fundo de quintal, não, pessoal. Era uma grande franquia, como muitas franquias que existem até hoje. E eu não conseguia entender, depois que eu voltei, como que era possível eu ter estudado tanto e a falta de inglês ter feito com que eu perdesse, gente, mais da metade das experiências que eu podia ter vivido nessa grande viagem dos meus sonhos nos Estados Unidos. Depois desse trauma, que eu não sou de desistir, você já me conhece, eu decidi que eu precisava entender o que estava dando de errado. 1 ano e meio depois disso, eu decidi fazer faculdade de tradução e interpretação. Aí, quando eu cheguei na faculdade, eu já percebi que um dos grandes problemas que eu tive nessa viagem aí era a questão de pronúncia. Por quê? Porque quando os nativos falam, gente, eles juntam todos os sons. Não sei se vocês já perceberam isso, né? E isso acontece em toda a língua. Por isso que quando você vai no restaurante, o que a pessoa pergunta pra você depois que você paga a conta lá com a maquininha de cartão de crédito? O certo seria, você quer a sua via? Mas ninguém fala assim pra você. O que as pessoas falam, pessoal? Quer a sua via, né? E o mesmo acontece em inglês. E se a gente não tem um treinamento específico para isso, fica impossível a gente entender o nativo falando. Como que você quer a sua via vira? Quer a sua via e você como estrangeiro vai entender? Não vai, né? Aí depois da faculdade eu fui morar na Califórnia, um tempo muito bom na minha vida, e lá eu participei de cursos especializados em redução de sotaque e eu aprendi com os melhores dos melhores. Gente, tinha cada professor que vocês não têm ideia. Mas, ainda assim, faltava eu me especializar em metodologia, sabe? Porque eu sabia que tinha alguma coisa errada com a forma que eles tinham usado nas escolas para ensinar inglês para mim, ou para tentar ensinar inglês. Essa é a palavra certa. Não foi para ensinar, mas para tentar ensinar inglês. Aí foi quando eu decidi fazer o meu mestrado em aprendizagem e ensino pela Federal de Santa Catarina. Gente, isso foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Todas as aulas eram em inglês, lógico, por isso que eu também escolhi esse programa. Então a gente defendeu a nossa dissertação de mestrado. Todas as pessoas que estudam lá nesse mesmo programa defendem tudo em inglês. Toda leitura é em inglês, todas as aulas são em inglês, então você tem uma imersão ali. E aí também eu tinha os melhores professores que viviam na face dessa terra. Vocês não têm noção quanta gente boa compartilhando conhecimento comigo. E aí, gente, foi quando eu aprendi como aprender. Isso fez toda a diferença. Ao longo dessa minha grande jornada aí do inglês, eu percebi o quê? Que o problema não era a falta de esforço, mas era o método realmente e a forma que eles estavam tentando usar para ensinar inglês. Aí quando eu terminei o mestrado, eu comecei a colocar em prática tudo, tintim por tintim, tudo que eu tinha aprendido. E eu uso esse conhecimento para, de fato, ensinar os alunos a falar inglês. Uma metodologia que realmente funciona. Por quê? Porque eu facilito o processo de aprendizagem do aluno, né? E essa é a grande chave, a grande questão. Agora, você acha que você está sozinho nessa frustração de não aprender, pessoa? Olha esse dado. Somente 5%, presta atenção, 5% dos brasileiros falam inglês. Você
acredita disso? E dessas 5% dessas pessoas, só 1% fala fluentemente. Olha só essa matéria do site Educa Mais aqui no Brasil. Vou colocar essa matéria aqui embaixo e vou ler para você. Olha só. De acordo com a pesquisa recente do British Council, apenas 1% da população brasileira fala inglês fluentemente. Aqueles que falam inglês, mas não de maneira tão avançada, representam, por sua vez, 5% da população. Essa informação é bastante preocupante, mas muito mesmo, né, gente? Pois, como você já sabe, os cargos mais altos das empresas são ocupados por profissionais fluentes nesse que é o idioma oficial do mundo dos negócios. Aí o texto continua dizendo que, de acordo com um levantamento feito pelo site de recolocação profissional, a Cato, não sei se vocês conhecem esse site, é muito conhecido, na verdade, um trabalhador fluente na língua inglesa pode ter um salário de 61% maior, gente, do que aqueles que não possuem essa qualificação. Mas não é só profissionalmente que o inglês afeta diretamente na nossa vida, porque também afeta na parte do crescimento pessoal e cultural, realização de intercâmbios e ainda o consumo de produtos e serviços de qualidade internacional. Bom, essas são algumas questões aqui do inglês. Aí a gente também tem o site LingoPass, né, que fala do British Council. Olha isso, o British Council identifica que 5% dos brasileiros falam inglês e apenas 1% possui fluência. E aí esse site está falando exatamente a mesma coisa, né? Ó, você já se perguntou quantos brasileiros falam inglês? Segundo um estudo recente realizado pelo British Council, uma organização internacional dedicada à educação e às relações culturais, 5% dos brasileiros têm conhecimento e desses apenas 1% possui fluência no inglês. Agora você para pensar. Pensa na baixa concorrência, pessoa, que você vai ter se você falar inglês. Olha isso. Ao invés de você estar competindo com 95% da população por um cargo, você vai concorrer com 5% da população. E se você se esforçar e se dedicar tempo suficiente, você vai concorrer com 1% da população. É demais, não é? Imagina quantas portas vão se abrir. Olha isso. Promoção no trabalho, oportunidade de carreira no exterior, acesso a informações e conhecimentos de fontes internacionais, né? Por quê? Porque às vezes, quando você vai ler uma pesquisa, só tem a pesquisa em inglês ainda, um livro que foi lançado, né? Ou até mesmo a chance de se expressar e plenamente em um idioma que é universal como a língua inglesa. Gente, eu amo esse idioma. Bom, a realidade é que, sem o domínio do inglês, pessoa, você vai ficar pra sempre, vamos falar a verdade agora, vamos aterrissar aqui, você vai ficar pra sempre estagnado na sua carreira, né? Você pode perder a chance de assumir papéis de liderança. E outra, suas ambições vão estar limitadas, gente, por causa de uma língua. Eu não quero isso pra você. E eu tenho certeza que você também não. E ó, vamos parar pra pensar. Se fosse uma coisa muito difícil pra aprender, até vai. Mas não é, gente. Se fosse tão difícil, eu sozinha não teria tantos alunos que conseguem se comunicar com fluência. E vendo tudo isso, eu sinto que é a minha responsabilidade te ajudar a perceber que você é capaz e que você consegue aprender e que todas as vezes que você pode ter tentado aprender sem conseguir sucesso, a culpa não foi sua. Presta atenção, a culpa não foi sua, mas sim da metodologia errada que usaram com você, da mesma forma que aconteceu comigo. E essa metodologia não ia fazer eu aprender nunca e não vai fazer você aprender nunca também, né? Então, do mesmo jeito que aconteceu comigo, eu sei que você pode estar na mesma situação. Gente, lembra, eu estudei 6 anos da minha vida e nada. Imagina quanto dinheiro gasto, imagina quanto tempo gasto. E a quantidade de frustração acumulada, então? Foi uma coisa surreal, de ruim, na verdade. Por isso que você não vai mais ficar assim, pessoa. Você merece a chance de conquistar a sua independência no inglês e, com isso, transformar a sua vida aí. Por isso que eu criei esse My Independence Day, esse nosso super evento. Ó, gente, eu não vejo nem ele como um evento, sabe como eu vejo? Eu vejo ele como um movimento para mudar a sua realidade. Bom, agora que você já sabe tudo isso, vamos falar sobre os 3 erros comuns que muita gente comete quando tá tentando aprender inglês? Bora, vamos! Ó, eu vou enviar um PDF dessa nossa aula número 1 no nosso grupo de avisos do WhatsApp. Você já tá no grupo de avisos? Não? Pessoa, pelo amor de Deus! Ó, para você receber esse material gratuito, você tem que estar no grupo para eu conseguir te enviar, senão como é que eu vou te enviar isso, né? Então, se você ainda não faz parte desse grupo, entra agora, clicando no link do chat aqui, também vai estar fixado no primeiro comentário. Bom, papel e caneta na mão e bora começar a anotar para você guardar mais ainda o conteúdo, tá bom? Hoje você já vai sair daqui com essa aprendizagem aí na
prática. Fechou? Primeiro erro que todo mundo que eu conheço, ou pelo menos não todo mundo, mas muita gente que eu conheço já veio falar pra mim: ai, sabe o que eu tô fazendo pra aprender inglês ou pra melhorar meu inglês? Eu coloco filme sem legenda. Pessoa, vou te contar, assistir filme em inglês sem legenda pra praticar o listening não vai fazer você praticar coisa nenhuma. Tá chocado? Eu também já fiquei. Eu tinha certeza absoluta que me ajudava, mas não ajuda. Sabe por quê? Porque assim, ó, vamos falar da parte técnica agora. Para você se beneficiar de um conteúdo, você tem que entender pelo menos uma parte dele. Se você é iniciante ou mesmo intermediário, você ainda não tem essa parte do conhecimento necessário para isso. Pensa na escola. Olha só, vou te dar um exemplo mais prático. Pensa você indo para a faculdade de engenharia, por exemplo, sem ter tido aula de matemática antes. Você vai se beneficiar do que o professor explicar? Ele pode ser o melhor professor do mundo. Não vai. Claro que você não vai conseguir se beneficiar de nenhum conhecimento que ele tem. Você não vai conseguir entender nada. E aí você vai começar a se achar burro. Aí você fala, gente, eu sou burra. Gente, eu não aprendo. Tem alguma coisa de errado comigo, né? E não tem nada de burro e não tem nada de errado com você. O que acontece é, pra gente aprender, a gente tem que ir de degrau em degrau. Agora, presta atenção. Não é que nenhum vídeo de inglês vai te beneficiar. Os vídeos certos vão. Ó, tipo se eu falasse assim agora. Presta atenção nesse vídeo. This is my eye. I have two eyes. One, two. And this is my nose. And this is my mouth. These are my ears. I have two ears. One, two. E aí, entendeu tudo que eu falei? Eu tava falando inglês. Bom, mesmo sem saber inglês, você consegue chutar que eu falei, né? Esse é meu olho, eu tenho 2 olhos, 1, 2. Esse é meu nariz, essa é minha boca, essas são minhas orelhas, eu tenho 2 orelhas. Tá vendo? O que eu fiz? Eu usei um conhecimento que você já tinha quando eu mostrei as partes do meu rosto. Você já sabia que isso aqui é olho em português, né? E aí eu fui adicionando conhecimento a isso. Aí sim, aí você consegue se beneficiar. Mas quando liga a TV e deixa lá passando um programa em inglês, isso só vai servir para você se sentir mal. E quem tá vendo você fazer isso, passar e olhar e falar, nossa, fulano tá estudando inglês. Mas de fato você não vai estar estudando inglês, né? Senão era só ligar a televisão em casa em inglês que todo mundo já tava falando inglês. Para pra pensar. É só parar pra pensar que a gente já sabe que não é assim. É ou não é, pessoa? E se a gente não souber disso, a gente vai acabar achando que a gente não sabe nada. Ou que a gente tem muita dificuldade para aprender inglês, ou que já estudou inglês e é difícil, né? Mas não tem nada a ver. Pensa que não tem nada na vida que é difícil. A Ariane tem. Eu vou te explicar agora. O que acontece? O que tem é que, às vezes, um conhecimento que está tentando ser ensinado para você tá muito além daquilo que você já sabe. Então, quando tem um gap muito grande entre aquilo que você sabe e o que está sendo ensinado, aquilo que está sendo ensinado se torna muito difícil. Que é o caso da aula de engenharia sem saber matemática, como eu dei de exemplo para você. Mas se a gente for subindo de degrau em degrau, não tem como alguma coisa ser difícil para aprender. Para pra pensar pra você ver. Pense em tudo que você já achou difícil. Por exemplo, uma época eu tentei aprender a fazer crochê. E aí eu pegava uns bonequinhos de crochê pra fazer. Gente, eu não sei dar ponto baixo, ponto alto, sei lá, que chama. Eu não vou aprender a fazer aquilo nunca. A hora que eu parei pra olhar o que eu tava fazendo, eu falei assim, gente do céu, isso não vai funcionar nunca, né? Então a gente tem que seguir uma sequência ali certinha. E aí fazer um bonequinho não vai ficar difícil nunca, né? Porque você vai subindo ali de passos em passos. Então volta, pense em tudo que você já achou difícil para aprender. Você só se sentiu assim porque você não tinha uma base de conhecimento sobre o assunto. E é por isso que se o inglês foi ensinado da forma correta, no degrau a degrau, é humanamente impossível você não aprender. Tá bom? Então fechou essa parte? Todo mundo entendeu isso? Coloca aqui pra mim depois no chat se vocês entenderam, tá bom? Se faz sentido pra você. O segundo erro que muita gente comete, e eu escuto por aí também. A pessoa fala assim, pra eu aprender inglês, eu preciso de um professor particular pra mim, que onde eu tô só eu e o professor. Então fazer aula particular com um professor de inglês não necessariamente vai te deixar fluente. Por quê? Essa é a questão, é o mito dos mitos aí na era digital. Você vai fazer uma conta de matemática agora comigo, tá bom? Quantas horas tem um dia?
24 horas, certo? Acompanhe minha linha de raciocínio, tá? Você dorme 8 horas, então sobra 16 horas acordado. Todo dia você tem 16 horas úteis pra você fazer o que você quiser. Em uma semana, se eu fizer as contas, se eu fizer esses 16 vezes 7, que é o número de dias que a gente tem numa semana, você passa 112 horas acordados na semana. Tá bom? Acordado na semana. Se você tiver um professor particular 2 vezes na semana, sabe quanto isso corresponde em porcentagem do seu tempo útil? Você vai chocar. Menos de 2% do seu tempo útil. Isso significa 1,78% do seu tempo útil. Você acha que você vai aprender alguma coisa na sua vida, pessoa, dedicando menos do que 2% do seu tempo útil ou da sua energia? Pensa que você trabalha só 2% do seu tempo útil. Onde você ia estar hoje? Ou mesmo que você dorme, sei lá, menos de 2% do seu tempo. Não vai funcionar, né? Você precisa de muito mais do que isso. Vamos combinar? Ah, mas o professor é muito bom. Ele pode ser o melhor professor da vida. A questão não é essa. Para você aprender alguma coisa de fato, você precisa de dedicação e principalmente da quantidade de horas de prática. E por isso que as aulas ao vivo, com conteúdos gravados, mais aula de conversação, vão mudar seu ponteiro aí de fato, certo? Mas, pessoa, só com 2 horas na semana vai ser complicado você conseguir aprender. Então, bora encarar a realidade. Com uma metodologia guiada, você distorce o tempo, sabia? Isso é fato. Mas você precisa dessa metodologia guiada com a sua prática. E a quantidade de vezes que você pratica também, é claro, é extremamente importante. Vamos pensar num outro exemplo. Se você comer direito 2 refeições na semana, você vai emagrecer? Não vai. Por isso que você pode ter estudado 1 ano e meio, mas ter muita dificuldade, por exemplo, no listening, porque não dá para trabalhar tudo em 1 ou 2 horas semanais, né? E a pronúncia, gente, impacta muito o teu listening também. Se você tem uma pronúncia mais, vamos dizer assim, zoada, não tem uma outra palavra para falar isso, você não vai conseguir entender direito quando as pessoas falam também, tá bom? Por isso que você precisa de um programa específico para essa habilidade de pronúncia, para você aprender o nosso famoso Connected Speech, que eu falo toda hora, que é a junção dos sons, como eu falei antes. Lembra do que é só via, né? Olha outra coisa importante aqui, vamos voltar na matemática. Vamos dizer que você estuda 2 horas na semana, tá bom? E aí você diz assim pra mim, ai, Ariane, eu já estudo inglês faz 1 ano e meio. Olha só, sabe quantas horas de inglês você estudou no total? Então, você estuda inglês faz 1 ano e meio, mas você estuda só 2 horas por semana. Faz as contas aí na sua casa. Se quiser pausar o vídeo, pode pausar. Mas vamos lá que eu vou fazer a conta junto com você. Então, 1 ano tem 52 semanas. Olha que chocante isso aí. 1 ano e meio tem 78 semanas, tá bom? 2 horas por semana representa 2 vezes 78, né? Que é esse tempo aí de semanas que você tem em 1 ano e meio. Então, isso vai te dar 156 horas. Então, em 1 ano e meio, você estudou 156 horas de inglês. Vamos dividir isso por dia? Vamos, só pra gente trazer pra realidade. Quantas horas tem um dia? 24 horas. Você fica acordado quantas? 16 horas. Lembra? Então, você tem 16 horas úteis aí. Então, olha só que chocante agora. O tempo total de estudo em 1 ano e meio, gente, 9,75 dias estudando inglês. De 548 dias desse 1 ano e meio, você estudou menos de 10 dias corridos. Você tem noção que é isso, gente? Tem como você ficar melhor em alguma coisa fazendo aquilo por menos de 7 dias no ano? Menos de 10 dias no 1 ano e meio? Ou menos de 7 dias em 1 ano, como eu falei? Só férias. Nem férias. Ainda férias é pouco, né? Se a gente tirar só 7 dias de férias do ano inteiro. Viu onde é que tá a questão? E viu que a culpa não é sua diretamente? Na sua cabeça, você tá estudando inglês já faz 1 ano e meio, mas você não tá. Em 1 ano e meio, você estudou menos de 10 dias consecutivos. Aí não vai aprender mesmo, né? Nem com reza. Com reza ajuda. Tipo, não vai aprender. Agora, quando você tem um programa guiado, com aulas ao vivo semanal, aulas gravadas de apoio, prática guiada, aula de conversação, etc e tal, você tem muito mais horas de prática guiada, porque senão também não adianta, né? Você tem que saber exatamente como praticar. Não adianta eu falar, tá bom, então faz inglês por mais tempo. Vou fazer o quê?
Como que eu vou fazer? Como que eu vou estudar? Como que eu vou praticar, né? Então, se você fizer dessa forma sem um guia, você vai acabar praticando à toa e também não vai aprender nada. Como eu expliquei sobre assistir filme em inglês, lembra? Então, às vezes a gente fala, então para praticar eu vou assistir filme em inglês. Você não vai aprender assistindo filme em inglês. Ai, gente, eu sei que essas realidades são duras, mas quanto mais cedo você souber disso, pessoa, mais você vai parar de acreditar nesses mitos aí e vai começar a usar de fato coisas que te ajudam em inglês, tá bom? Eu leio vários livros aí que quebram mitos, não só de inglês, mas de todas as questões aí da vida. E realmente, a hora que a gente para pra pensar, você fala, não, mas eu acreditei nisso a minha vida inteira. Tá bom, pessoa, graças a Deus você teve um momento agora que você entende que isso não é mais verdade. Último erro número 3. Não é que é o último erro, né? Mas dos 3 que a gente vai falar hoje é um que impacta muitas vezes muitas pessoas também. Então, o que as pessoas fazem? Elas compram um curso de aulas gravadas e aí elas assistem essa aula quando dá tempo. Primeira coisa que a gente tem que entender. Saber inglês é diferente de falar inglês. Então, pensa que inglês não é informação. Inglês é habilidade. E você só vai aprender a fazer fazendo. Sabia disso? Então, quando você acha que não aprende porque você já comprou outros cursos e não aprendeu, ou que você estuda bastante tempo e ainda não é fluente, ou mesmo se você já estudou, mas não consegue sair do básico, essa pode ser a questão. Você vai lá, compra um curso com uma intenção muito boa, acaba fazendo quando dá tempo e a hora que você vai ver a quantidade de horas que você pratica na semana é pouquíssimo em relação àquilo que teria que ser praticado para você de fato mudar o ponteiro aí e realmente ficar fluente em inglês. Presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Muitas vezes a gente assiste muita coisa, mas coloca pouca coisa em prática. Você já parou para perceber isso? E saber o que fazer não adianta muito se você não fizer. É ou não é? Para pensar em todos os momentos, em todas as questões aí da tua vida. Em inglês, a prática correta, pessoa, é fundamental para você aprender a falar. Então, assistir aula, presta bastante atenção, não vai fazer você falar. O que vai fazer você falar é falar. O que vai fazer você dançar é dançar. Não adianta só você saber como faz o passo da dança. É a mesma coisa. Você tem que fazer o passo da dança. E depois tem um exercício onde você vai juntar os passos da dança. O mesmo acontece em inglês. Por isso que você tem que perceber de uma vez por todas que a metodologia é o que vai decidir se você vai aprender a falar ou não. E também por isso que não tem como esperar estar pronto para começar a falar. Por quê? Porque assim você não vai ficar pronto nunca. Lembra, para você aprender a falar, você vai aprender a falar falando. Outra coisa que as pessoas sempre buscam. Eu vou esperar eu ter menos erro para eu não falar errado. Gente, a gente sempre vai falar errado. Em português, a gente erra. Só que o que acontece? Se o erro em português é brutal, as pessoas julgam, né? É verdade. Porque português é a sua primeira língua, pessoa. Se você falar nós fumo, ao invés de falar nós fomos, em quase toda comunicação, as pessoas vão te julgar. Mas isso não acontece quando a gente está se comunicando na nossa segunda língua. Vou te provar. Imagina que vem um americano pro Brasil, tá bom? Ele chega pra você e diz assim, eu amar Brasil. As pessoas ser muito simpáticas. Aí você vai falar, meu, que burro. Você viu só como é que ele conjugou o verbo? Você não vai falar isso, gente. Você vai olhar pra ele e você vai dizer, gente, olha que fofo, que bonitinho ele tentando falar português, né? E lembra que você só vai aprender a falar falando. Então, se você esperar ficar pronto para falar, não tem como isso acontecer. Uma vez que você vai ficar cada vez mais pronto, quanto mais você falar. Entendeu, pessoal? E é por isso que você precisa de um guia enquanto você estuda, para te falar os passos que você tem que dar em cada semana, como você tem que praticar e várias outras questões. Além da motivação, super motivação das aulas ao vivo, né? A gente é ser humano, gente, que precisa de ser humano. Pessoas precisam de pessoas. E isso vai fazer também toda a diferença no seu aprendizado. Isso vai ser a diferença, na verdade, entre você aprender ou não aprender. Bom, gente, esse aqui foram os principais pontos que vão atrasar a sua evolução e eu não quero isso pra você e eu tenho certeza que você também não. Lembrando que o PDF complementar dessa nossa aula 1 vai estar disponível no grupo de avisos do WhatsApp, hein? E pra quem ainda não segue a gente no Instagram, corre lá. Nos nossos stories a gente vai mostrar os bastidores desse evento e compartilhar mais dicas e informações valiosíssimas aí sobre todas essas questões que eu tô compartilhando aqui com vocês. Agora, você já sabe o que não vai te ajudar.
É ou não é? Já conta isso para alguém, presta bastante atenção nesse passo porque é importante pro seu aprendizado. Conta isso, essas 3 informações aí que eu acabei de falar para você, para alguém, para você fixar mais o conteúdo que você acabou de aprender. E eu vou deixar uma pergunta no ar para você. Você sabe o que você tem que fazer para alcançar a fluência? Bom, você já sabe coisas que não vão te ajudar. Primeira coisa que não vão te ajudar, lembra? Assistir filme em inglês desde o começo. Não vai servir para nada, você precisa saber um conteúdo para conseguir se beneficiar daquilo que você está sendo exposto. Segunda, aula particular, muitas vezes você vai estudar 1 ou 2 vezes por semana. Não é o suficiente. No final do ano, você vai ter estudado menos do que 7 dias no ano todo, corrido, né? E outra coisa que você tem que saber é que se você comprar um curso gravado e fazer as aulas, assistir as aulas quando você tiver tempo, isso não vai te deixar fluente, certo? Bom, na próxima aula eu vou te passar passo a passo de tudo que vai te ajudar. Então você já sabe o que não te ajuda, você vai aprender o que te ajuda. Não vai perder isso de jeito nenhum, hein, pessoal? Porque o que vem por aí vai te surpreender ainda mais do que hoje. Pode ser um divisor de águas na sua vida, do mesmo jeito que foi pra mim quando eu descobri tudo isso. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e todas as pessoas que precisam alcançar a fluência em inglês. Bom, e a gente se vê na aula 2. Já coloca o alarme no seu celular pra não esquecer, tá bom, pessoal? Eu espero ter te ajudado. Um beijo gigante no seu coração e fica com Deus. Bye bye, see you, take care. Meu nome é Daniela, eu sou paulista, atualmente resido em Belo Horizonte e eu quero contar para vocês um pouquinho como é que foi minha experiência com inglês antes e depois da Ariane. Olha, eu tenho 49 anos, acho que metade da minha vida eu fiz inglês. Eu fiz inglês em diferentes escolas, dessas escolas físicas conceituadas que todo mundo um dia já ouviu falar, assim como eu fiz em várias plataformas online, com pessoas que eram nativas e por aí. E aí, na época, a Ariane abriu um curso de inglês regular. E aí, eu falei pro meu marido, vou fazer. Ele falou, mais um curso de inglês? Falei, mais um curso de inglês, vamos ver, quem sabe se vale a pena. E eu tenho que dizer para vocês que realmente vale a pena. Eu não sei se eu sou da primeira turma da Ariane ou não, online, mas foi logo depois da pandemia. E o que eu tenho para falar com vocês é que fazer inglês agora para mim é assim, muito prazeroso. É muito prazeroso. A gente faz um teste de nivelamento, aí você descobre o nível que você está, e nesse nível que você está, você vai conversar com essas pessoas do seu nível, sem exigir nem mais nem menos. A Ariane faz uma aula que é muito descontraída. Inclusive eu falei semana passada na nossa aula de inglês, que é a minha família de inglês, sendo que a Ariane é a nossa mãezona. Ela ensina inglês com um prazer que eu não consigo entender. Eu queria que meus filhos tivessem aula com a Ariane, para eles não terem o mesmo ranço, porque eu já vejo que eles têm ranço pelo inglês, sabe? Mas infelizmente eu não consegui ainda pôr eles com a Ariane. Mas assim, ter aula com a Ariane é bom em todos os sentidos. Primeiro, ela tem uma ampla formação em inglês. Ela é muito dedicada. Ela já foi tradutora e intérprete. Isso faz com que ela passe pra gente uns truquezinhos pra gente melhorar o nosso listening, que a gente fala, né? Então, assim, que algumas palavras que, por exemplo, going fica difícil, mas tem algumas palavras que terminam com ing, que a gente não vai falar elas exatamente com ing no final. Tem algumas palavras que elas são com T, mas você vai falar ela com R, por exemplo, não é letter, é letter. Então assim, ela vai ensinando algumas coisas pra gente, e esse ensino, ele é tão fluido, e ele é tão delicado, e é passo a passo, que a hora que a gente vê, a gente está falando. Então, o inglês fica uma coisa assim muito acessível, muito divertido, muito gostoso, sabe? É um curso de inglês muito agradável. É um curso de inglês que você aprende sem perceber. E é um curso de inglês que você se torna fluente sem nem notar. Então, para você que ainda não é estudante da Ariane, vem com a gente. Vem que você vai ver o tanto que é legal, o tanto que essa mulher é iluminada, ela é abençoada. Se todos os professores fossem como ela,
Eu tenho certeza que talvez o Brasil fosse um país bilíngue, igual tem um monte de escola que se chama bilíngue, mas na verdade não são.